Alissa está jogando videogame. Sua personagem está em uma missão para derrotar um malvado feiticeiro e seus servos do lugar. Sua personagem é um mago cujos feitiços têm um alcance de 6 metros. As localizações dos objetos no jogo são armazenadas pelo programa de computador em função das coordenadas x e y. Então, 5 e 4 é a localização do mago de Alissa, 8 e 7 é a localização do servo A, 2 e menos 1 é a localização do servo B, 9 e 0 é a localização do servo C. Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você pause esse vídeo e tente responder. Já que o feitiço do mago de Alissa tem um alcance de 6 metros, quais desses servos aqui esses feitiços podem alcançar? E agora eu estou assumindo que você já tentou fazer. Nós temos apenas que lembrar que, para esses servos aqui estarem no alcance do mago de Alissa, esses pontos têm que estar numa distância de no máximo 6 metros em relação ao ponto 5 e 4. E para descobrir isso, basta que a gente calcule a distância entre esse ponto e esse ponto, entre esse ponto e esse ponto aqui também, e entre esse ponto e esse ponto aqui. E aí então ver se essa distância é maior ou menor que 6 metros. E como a gente calcula a distância entre dois pontos? Bom, vamos imaginar aqui um ponto x1, y1, um outro ponto aqui, x2, y2, e nós queremos calcular essa distância aqui. E a fórmula da distância, ela vem diretamente do Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz que se esse lado aqui é a nossa variação no y, vamos fazer aqui, na verdade, o valor absoluto da variação do y, e esse lado aqui é o valor absoluto da variação em x, o Teorema de Pitágoras diz que esse lado aqui, que é a hipotenusa, vai ser a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Portanto, variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. E aí você pergunta, o que aconteceu com o valor absoluto? Quando a gente eleva ao quadrado, a gente tem um valor positivo de qualquer maneira. Então não precisa mais usar o valor absoluto. Então, entre esses dois pontos aqui, basta que a gente perceba qual é a variação no x, a variação no y, elevá-los ao quadrado, somá-los e depois tirar a raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de P1, esse outro ponto aqui de P2, esse ponto aqui de P3 e esse ponto aqui de P4, nós vamos agora primeiro então pensar na distância entre esses pontos. Então, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, isso vai ser igual à raiz quadrada da variação do x. Como você pode perceber aqui, essa variação é 3, e 3 elevado ao quadrado dá 9, mais a variação no y. E a variação do y, como você pode perceber, também é 3, e 3 ao quadrado vai dar 9. Isso vai ser igual à raiz quadrada de 18, que é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Agora, 3 raiz de 2 é mais ou menos que 6? Bom, 3 vezes 2 dá 6. A raiz quadrada de 2, por ser um número menor do que 2, então 3 vezes 2 vai ser menor do que 6. Tá? Novamente, uma vez que a raiz quadrada de 2 vai ser 1 ponto alguma coisa, 1,4. Logo, 3 vezes isso vai dar um número menor que 6. Então, esse servo A aqui, ele está no alcance do mago. O mago pode atacar o servo A. Agora, a distância entre o ponto 1, que é o mago, e o ponto 3, que é o servo B, vai ser igual à raiz quadrada dessa variação do x aqui, que vai ser menos 3, e menos 3 ao quadrado é igual a 9 positivo, e a variação no y, para ir do 4 até o menos 1, é uma variação de menos 5, e menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25 positivo. Então, 9 mais 25, isso vai dar então a raiz quadrada de 34. E a raiz de 34 vai ser maior, menor ou igual a 6? Bom, a gente sabe que a raiz quadrada de 36 é exatamente igual a 6. Portanto, como 34 ele é menor que 36, essa raiz quadrada de 34 aqui vai ser menor do que 6 também. Então, esse servo B aqui também está ao alcance do feitiço do mago. E agora vamos pensar nesse último ponto aqui. A distância entre o P1 e o P4 será igual à raiz quadrada da variação do x, do 5 até o 9. Isso vai dar 4, e 4 elevado ao quadrado é 16, mais o quadrado da variação no y. E a variação do y aqui vai ser menos 4, e menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo.
E isso vai ser igual a raiz quadrada de 32. E a raiz quadrada de 32, claramente, é menor que a raiz quadrada de 36, que vai ser igual a 6. Logo, a raiz de 32 também é um número menor do que 6. Então, a Alissa pode alcançar a todos esses servos aqui. Todos esses 3 servos estão numa distância menor que 6 metros. Agora, qual deles está numa distância maior? Qual está mais distante? Pois bem, nós decidimos simplificar isso daqui, mas eu posso escrever como raiz quadrada de 18. E agora eu posso comparar. Claramente, a raiz quadrada de 18 vai ter o menor valor entre esses 3 aqui. Então, é o que está mais próximo, lá do Mago de Alissa. Então, o servo A é o que está mais próximo. E o que está mais distante vai ser esse aqui, que está numa distância de raiz de 34. Portanto, o servo B. O servo B é o mais distante.